Já é uma boa ideia, né, também. Muito bem-vindas. Micaele está aqui, está lá, gostei. A Márcia, a Ruth, a Ana Ruth, a Eliane, a Adriana, a Cláudia, a Miriam, a Alessandra, a Edith, a Cassiane, a Natália, a Kátia, a Rebeca, a Mona Lisa, a Manhã, a Raquel, a Elaine, muito bem-vindas todas aqui. Vamos dar continuidade, fechamento hoje no curso de Lachonará. Por ser um curso muito comprido do Shabat, que a gente já começa, então eu já estou fazendo o término hoje de Lachonará, resumindo, e quarta-feira a gente já começa a dar início às nossas aulas de Alahot de Shabat na prática, e não somente na teoria. Foi, vovó? Isso é bem bacana. Deixa eu fechar os micros. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, fechei um micro aqui. Então, vamos lá. A gente trabalha com um livro que se chama Hafetz Haim, né? Que é uma lição a cada dia, um livro muito importante, bacanésimo, que fala sobre o cuidado que a gente tem que ter com a nossa língua, a palavra e com a nossa boca, né? E a gente vem estudando aqui já quase a 8ª aula aqui, sobre os cuidados que a gente tem que ter em não ferir o outro, né? Mesmo quando a gente quer chamar a atenção do outro, como chamar a atenção do outro, como falar com o outro. Então, a gente viu que existem várias formas de a gente conseguir modificar algumas vezes, né? Nem sempre, mas algumas vezes, a forma de lidar com a lachonará, com a fofoca, com as brincadeiras de mau gosto, né? E tem muita gente que não gosta, e hoje essa coisa da piada é uma coisa assim sem limite. Então, até quanto, né? Quanto que eu posso brincar, até quanto que é verdade, até quanto que isso pode prejudicar a nossa vida, né? Em todos os sentidos daí da vivência que a gente tem no dia a dia. Chama os amigos aí do Instagram para entrar, chama os amigos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, resumindo do que a gente falou, trazendo dentro da Torá e dentro do Taná as passagens que a gente leu. Então, como é muito comprido as leis de Lachonará e muito minucioso, né, e são importantíssimas, eu fiz um breve resumo de algumas leis, tá? As mais importantes delas, e aonde a gente encontra, onde a gente se baseia. Então, o Rav Isel Meor HaKohen, que é o Rav Haim Hafetz Haim, né, que a gente conhecido como Hafetz Haim, ele ganhou esse nome pelo fato da sua insistência em manter a vida da pessoa saudável, a vida da pessoa harmônica quando vai se falar de si e do outro, tá bom? Oi, Israel, bem-vindo! Então, ele levou o seguinte salmo, que é aquele de que você deseja a vida, para que você deseje a vida. Oi, Raquel, você está aqui, está ali. Para que você deseje a vida, né? Guarda sua língua do mal. E através dessa frase ele constrói, em cima das passagens da Torá, dos nossos sábios, dos nossos patriarcas, matriarcas, da história do nosso povo, o comportamento que a gente deve ter em relação ao próximo, né? A gente fala tanto de compaixão, de amor ao próximo, então como é que eu posso me comportar trazendo para essa pessoa conforto, confiança, segurança na minha amizade, né? Se ela vai compartilhar comigo um segredo da vida dela, como é que eu vou guardar esse segredo, o que eu posso fazer com esse segredo, o que não vou fazer, quando é um segredo assim cabeludo, que envolve, Deus me livre, até um assassinato. Então, o que fazer com isso, com essa informação, né? Como é que eu posso ajudar essa pessoa ou não? Ou posso até atrapalhar essa pessoa. Então, tomar o máximo de cuidado. Então, a primeira coisa que a gente viu foi que Lachonará, literalmente, significa uma conversa má, né? Olha o microfone aí, pessoal. Isso significa que é proibido falar negativamente da outra pessoa, certo? Mesmo se esse assunto for verdadeiro. Não! E onde a gente viu isso? A gente viu isso na passagem de onde? De Moshe, de Miriam,
de Aharon, quando Miriam chama a atenção lá, ó, do irmãozinho dele, Aharon, e fala para ele, olha só como é a esposa de Moshe, né? Por quê? Foi casar com ela, tanta mulher bonita foi casar justo com ela. Então, essas palavrinhas, para quê? O que ela ganhou fazendo isso? Então, aqui a gente tem um aprendizado imenso nessa única frase, nesse único olhar negativo da pessoa mais maravilhosa que existiu na Terra, que foi Moshe Rabbeinu, a pessoa que teve mais humildade com toda a responsabilidade que ele teve de carregar o povo, de tirar o povo do Egito através dos milagres de Akadosh Baruch Hu, e ele foi falado de uma forma desprezível através da sua irmã e do seu irmão. Então, aqui a gente aprende a como não se comportar, a como não falar, o que eles ganharam falando com isso, o que eles trouxeram para dentro de si e para dentro da própria, o acampamento, né, da Mahané, lá onde eles estavam, humilhando o irmão, falando da esposa dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, com o que a gente vai brincar. Na nossa vida, a gente aprende também, a gente acha que a pessoa ela aceita qualquer brincadeira e a pessoa não aceita qualquer brincadeira. Então, a gente aprende que a gente tem que ter, sim, limite das brincadeiras e da forma de falar com o outro, tá? E é aqui que a gente aprende nessa passagem de Aharon. A segunda coisa que a gente aprendeu é a proibição de ficar burlando, fazendo caretinhas, ficar imitando fulaninho, ciclaninho, fazendo vozinha. Fulaninha, você viu o batom dela? É vermelho, por que ela botou tanto vermelho? Põe um pouquinho rosinha. Fazendo vozinha para falar, virando a boca para falar, a gente viu, né? Virando a boca para falar, né? Para o outro não ouvir. Para quê? Né? Falar essa coisa sobre outra pessoa. Mesmo que essa coisa seja negativa, isso é chamado de rehilut. Rehilut. Ficar burlando da pessoa, ficar fazendo xistezinhos com ela. Terceira coisa que a gente aprendeu, exatamente, Luísa, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente trata com as pessoas e usa a fala. É proibido escutar, não só falar, escutar lachonará, escutar a palavra má. A pessoa deve repreender quem fala e, se não for possível, deve afastar daquela situação. Quantas situações que a gente passa no dia a dia, a gente ouve. O que eu vou agregar a essa pessoa ouvindo aquilo? Se eu não tenho nada para oferecer, nada para modificar, só está lá para ouvir aquela lachonará, aquela má palavra daquele outro, sai de perto. Ou chama atenção de uma forma respeitosa. Esse que é o ponto aqui. Como é que eu vou chamar de uma forma respeitosa para que o outro me ouça? Ai, fulano, talvez a pessoa não fez por mal, vamos ouvir sempre o lado positivo, trazendo bom olho, bom coração, a compaixão, que é isso que a gente tem de melhor como ser humano, né? Usar os nossos dons bons e não prevalecer os nossos maus instintos, que também temos, e a gente tem que cuidar disso, né? E que seja uma pessoa, caso necessite, sim, uma intervenção, né? E aí você chega para essa pessoa, para o seu rabino da sua comunidade, e fala para ele, liga para ele, ou para rabanito, ou para uma pessoa que você tem de confiança, mas não é uma pessoa que você vai falar para ela, olha, eu vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. Isso não é uma pessoa de confiança. Se eu preciso falar uma coisa dessa, não é pessoa de confiança. Ou você tem problema. Porque não é possível que, se eu vou contar um segredo para uma pessoa, eu ainda tenho que falar para essa pessoa, não conta para ninguém. Então, fica quieto, não conta para ninguém, nem você conta, né? Ah, sim, vamos sim. Entra lá na Shivá. Vamos lá. Então, ó, é proibido, então, escutar Lachonará. Se ouvir Lachonará e você não tem como resolver o assunto e ajudar essa pessoa, se afasta. Chama a atenção da pessoa que falou de uma forma respeitosa. E mesmo assim, que você ouviu, não conseguiu se afastar e viu que o assunto é muito importante, que é sério, então chega a uma pessoa que você confia, como o seu rabino da comunidade, uma pessoa, se isso foi no trabalho, com um diretor que você possa confiar, com um psicólogo, com RH, com assistente social, pessoas que trabalhem com isso, e não qualquer pessoa, para que não fique falando de um para o outro, indo para o outro, vai pulando. Isso não é certo, isso não é bom.
e aí sim, com a intenção de ajudar, né? Que você conta para o superior, para a pessoa que você confia, né? E essa pessoa vai entrar em contato, vai saber como falar e trazer para o bem, tentar modificar a forma de que aquela pessoa vive de forma errada, como chegou nos ouvidos dos outros, né? Às vezes chega no ouvido do outro e nem é aquilo lá, né? É outra coisa. Vamos lá. Mesmo que alguém ouviu essa Lachonará, o ideal é não acreditar. A pessoa deve sempre julgar o próximo da maneira positiva. O Hugo chegou! Valeu! O Fagner também está aí. Então, é muito importante isso. Olha, gente, que apesar, se você ouviu o Lachonará de alguém, não acredita naquele Lachonará. Não acredita. Vamos julgar bem para o próximo, até saber a verdade, se é que precisa saber realmente ir atrás dessa verdade, que pode até prejudicar essa pessoa, e essa pessoa não saber lidar com isso, e Deus me livre, ocorre um acidente horrível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for chamar a atenção dessa pessoa, quando for falar com essa pessoa, tem que ter muito respeito, muito carinho e muita compaixão ao chamar a atenção do outro. É muito importante. Chama os amigos aí para ouvir isso aí. Vamos lá, outra coisa que a gente aprendeu aqui. Apesar de que a gente suspeita que o Lachonará é verdadeiro e a gente tomou as precauções necessárias, é importante avisar, talvez, a autoridade que você ouviu falar, uma pessoa, que você ouviu falar do outro, que ele cometeu um assassinato. É muito sério. Você não viu, você não sabe, isso é muito sério. Sair falando, espalhando esse tipo de coisa. Então, o que você tem que fazer? Procurar uma autoridade que possa ser investigado de uma forma legal e não cause prejuízo a mais para a pessoa de que foi falado. E morreu o assunto aqui. Entendeu? Morreu o assunto aqui, você não tem que passar isso para ninguém mais. Se ouvir um negócio desse, é sério. Chama uma liderança, chama uma pessoa competente que você tem confiança. Ou se você é essa pessoa, então temos que tomar as providências, chamar a pessoa com todo respeito e pedir para que essa pessoa conte o que ocorrido. Não ouviu dizer, não tem ouviu dizer. Ouviu dizer, ela chonará. Se não ouviu dizer, ela chonará. Vai para a pessoa, senta com a pessoa com respeito. Se você consegue fazer isso, se você tem esse dom, se você sabe falar, o ideal é sempre pedir para uma liderança, uma pessoa que já trabalha com esse tipo de assunto, uma pessoa que já tem know-how com isso, para que possa chegar a essa pessoa que chegou esse assunto aí difícil. Obrigada, Coxanaga Brasil! Obrigadão, pessoal que está entrando aí. Venha participar da nossa Yeshivá Eshet Hairabim do módulo 2 de Shabbat. Se inscreva. Já a gente já coloca o formulário aí para vocês se inscreverem. Para as mulheres, muito bem-vindas, muito bem-vindas. Venham os homens aqui também, está aberto, muito bem-vindos nessa nossa aula de hoje, aberta para todos os públicos. Encerramento da aula de Lachonará, cuide da sua palavra, aqui na nossa Yeshivá Eshet Hai. Deixa eu entrar lá para ver se as meninas têm alguma coisa para falar. Vamos ver aqui, entrou. Não deixa por atrás, vai demais, meu irmão. Aqui em Portugal, Rondônia, nós temos mais tarde, estava aguardando para acender a menorá. Muito bem, entrou o nosso amigo Pedro aqui com as meninas. As meninas deixam ele ficar, as meninas deixam. As meninas deixam. Deixa ele tá aí. Hoje pode. Muito bem-vindo, muito bom. Dona Luzia chegou, a Laura chegou, a Glaucia chegou, a Márcia, a Miriam, a Adriana, a Hanna, a Sara Ângela, a Helena, a Cíntia chegou, a Fachlemar, a Cíntia, se Deus quiser, todo mundo vai ficar bom aí, logo, essa aula da luz. Só alegria para todo mundo, de Fachlemar, para todo mundo aí que precisar, a gente emana aí, de Fachlemar para todo mundo. Então, vamos voltar aqui, pessoal. Vocês viram que alguém tem uma pergunta sobre isso que a gente falou até agora? O ouvir, o escutar, o falar, o contar, o dizer. Não exatamente sobre o que a senhora acabou de falar.
assim, para quê? Ouviu dizer, né? Vai cair, se cair, vocês voltam aqui que a gente vai estar aqui. A gente está aqui, não vai embora. Então, vamos lá. Estou na praia, Ellen. Estou com ventilador na cara, morrendo de calor hoje. Deixa eu ver, tem uma pergunta. Vamos lá, gosto das perguntas da Adriana. Vamos lá, Adriana, Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos lá, São Paulo. Vamos lá, Adriana. Tá no Caça-Meia, bem-vindo. Tudo bem? Aqui está um calor no Rio de Janeiro, como é que está aí? Espero que esteja mais fresco. A minha pergunta não é exatamente sobre isso de falar mal, ouvir dizer, mas existe alguma situação, porque mentira também ela chonará, certo? Sem dúvida. Existe alguma situação em que, digamos, não seria permitido, digamos, não adequado, mas permitido mentir, por exemplo, para proteger alguém de uma situação ou evitar um conflito entre duas pessoas ou na família? Sem dúvida, existe alguma não é mentir, coisa? Não é mentir, é omitir. Às vezes é necessário omitir situações para não causar dano maior na família. E aí não é mentir, é omitir. O mentir está fora de cogitação. Mentir só leva, como fala, né? Mentira tem pernas curtas. Uma hora vai aparecer a verdade. Então, o que acontece? Omite-se uma coisa... Tem até a letra, né? Oi? Não lembro, tem uma letra hebraica da palavra mentira que ela está apoiada só num ponto, né? Inclusive. Sheker. Porque a mentira não se sustenta, né? Agora esqueci qual é a letra. Emet tem base, verdade tem base. Sheker, mentira, não tem base. É o kuf, não tem base, é aberto, não tem onde se basear. Então, às vezes, é necessário omitir situações para que não cause danos para dentro de uma família. Porém, como falei aqui várias vezes, chamar uma autoridade que possa chegar para essas pessoas, sentar com essas pessoas e conversar com privacidade, com respeito e tentar colocar a situação da forma correta. Entendeu? Porque o que adianta, às vezes, acontece, a gente trabalha com muita gente, e muita gente nos procura, a gente já resolveu casos muito, muito sérios mesmo, e teve situações que precisou ser omitido coisas no momento para que possa se resolver por aquele tempo e depois se achegar a esta pessoa junto com uma autoridade, né? E conversar, dizer ouvir, eu quero te ouvir, eu quero ouvir de você, né? Recentemente eu ouvi um caso aqui comigo que uma pessoa entrou para mim e falou: fulano já fez aquilo. Eu falei: como assim fez aquilo? Se eu falei outra coisa, a pessoa fez outra coisa. Bom, enfim, o que eu fiz? Ok, valeu. Eu liguei para a pessoa. Liguei para a pessoa e conversei com a pessoa e me explicou o que aconteceu. E eu entendi, beleza, maravilha, sem problema algum. Tem que saber a forma de falar. Não adianta acusar. O tempo inteiro em acusação, a gente não chega a lugar nenhum. A gente só traz problemas para a gente se a gente está acusando o tempo inteiro. Né? Às vezes, o silêncio é importante em certas situações, para que depois possa ser falado o assunto. Entendeu? Então, isso é muito bacana da forma de como conduzir essas relações, certo? Então, vamos voltar lá. Tá ótimo. Obrigada pela resposta. Respondido, obrigada. Tá aqui. Ok. Tá? Mentir, nunca. Mentira, jamais. Não vale a pena mentir. O barulho, Ana Luzia! Ai, meu Deus, que honra, que honra, que honra. Obrigada por estarem aqui, brigadão. Vamos lá. Continuando, que a gente aprendeu. Por exemplo, é proibido fazer... Oi, Eli, fofinho! É proibido fazer movimento que seja pejorativo de direção a alguém, caretas, etc. e tal. Não se deve relatar um evento negativo sem usar nomes, se os ouvintes puderem descobrir quem está sendo mencionado. Se ouviu dizer fulano, não fala. Ouviu dizer para quê? Esse ouviu dizer é o pior que tem.
tá? Não fala ou ouviu dizer. E é difícil, você acha que é fácil? Não é. A gente tem essa mania de querer saber da vida do outro. Se eu posso ajudar e agregar algo na vida do outro, maravilha. Mas se eu não tenho nada positivo para trazer para essa pessoa, né? Então, para quê? Exatamente. Entendeu? Para quê? Irmial agora, ó, falando de Samuel, vou falar de Irmial. Antes de falar de Irmial. Em determinadas circunstâncias, para proteger alguém de danos, é permissível e obrigatório partilhar informações não muito boas. Como há muitos detalhes nessa lei, deve-se consultar um rabino da sua comunidade para saber como proceder, o que poder partilhar ou não nessa situação. Né? O ocorrido, eu vou entrar aqui dentro das leis da Torá e a gente vai ler aqui essas passagens, vocês vão entender melhor. Em Irmial 41, onde é contada a história de Guedalia, né? Que é logo após Rosh Hashanah, a gente tem um jejum Guedalia, quem já leu sobre isso, em Irmial 41, e ele não acreditou no que os amigos dele tinham avisado para ele se cuidar. Fulano está falando que vai te pegar. Se fulano falou que vai te pegar, vocês têm que fazer uma coisa. O que a gente tem que fazer? Se a gente é ameaçado, a gente tem que fazer uma coisa chamada BO. BO, boletim de ocorrência. Ameaçado de morte é boletim de ocorrência. Ninguém tem o direito de ameaçar de morte, de deixar encurralado. Não pode. Ok? Segunda coisa. Fulano chegou para você e falou, ciclano está vindo aí, ela quer acertar as contas com você. Ah, bobagem, ela não tem coragem de fazer isso. Ela não vai pisar aqui em casa. Ah, ela não vai. Não, imagina que ela vai vir aqui. É? Avisa na portaria do seu prédio. Não recebo ninguém sem me antes me tocar. Primeira coisa. Sempre está atento na rua, não andar como qualquer pessoa. Não, sempre atento. Postura. A postura afasta maus elementos da gente. Né? Tá sempre corpo ereto, não desleixado na rua, afasta esse tipo de coisa. Tomar cuidado. Se você ouvir uma coisa dessa, fulano falou, ok, vamos ficar atento. Conta para uma pessoa de sua confiança, para que essa pessoa saiba que isto pode ocorrer, e se caso ocorra algo desse tipo de ameaça, já se sabe de onde que veio. Então, é muito importante isso. Não fingir que não viu, porque aconteceu exatamente isso com Guedalia. E ele não ouviu o que falaram para ele, ele foi assassinado e todo o governo dele foi assassinado. Então, é muito sério a gente prestar atenção quando se vem uma ameaça. Tá bom? Muito sério. Não pode brincar. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente vive, infelizmente, sem tanta segurança assim, né? E aí, o pessoal está gostando daqui do Instagram? Espero que sim. Se inscreve na Shivai Shetai, segundo módulo para Shabbat. Está abrindo as inscrições, se Deus quiser. As mulheres, muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Venham estudar. Conhecimento é liberdade. E, nas palavras do rei Shlomo, um homem inescrupuloso, um homem de violência, caminha com a boca torta. Ele aperta os olhos, balança os pés e aponta os dedos. Então, ele está indicando aqui, Shlomo Ameler, em Coelet, está falando exatamente como é um homem que a gente tem que se cuidar. Um homem e uma mulher, que vem com as pancas para cima, com os olhos bugalhados, com a boca torta para cima de você, se afaste. Essa é uma pessoa violenta. É uma pessoa que tem a barriga para frente, assim, sabe? Que vem assim, ó, todo se achando, sabe? Esse é violento. A forma de andar, a forma de se expressar, a forma de falar do outro, com desprezo o tempo inteiro. Então, quem tem esse tipo de pessoa por perto, tenta ao máximo se afastar disso daí. Isso aí é dor de cabeça. É dor de cabeça e a gente sabe que é. Vamos lá.
Obrigada por ter postado o link aqui. Boa, obrigada, Mona. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Muito bem-vinda todas, todas, todas. Não? Então, continuar. Vamos lá. E a gente passou no Sefer Bamidbar, que é o Sefer onde eles estavam passando pelo deserto. A gente estuda dentro da Torá, a gente usa o Taná, Torá, Nevim, Ketuvim, para estudar todas as leis de Lashon Hará. A gente usou tudo isso e junto com o livro do Hafetz Haim, para aprender a não fazer o que foi feito aqui e sermos pessoas melhores. Então, Sefer Bamidbar, quem tiver aí um Taná ou uma Torá, o Sefer Bamidbar 12, que a gente viu nas nossas aulas, que é a passagem de Miriam, que está escrito assim, ó, está escrito assim, Vatedaber Miriam ve'Aharon beMoshe ala edot haisha kushit asher lakar ki isha kushit lakar. Está falando aqui no Sefer Bamidbar, no 12, em Números. E Miriam e Aharon falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomou e porque uma mulher cuxita ele havia tomado. E a gente aprendeu aqui o que não se deve falar, o que não se deve fazer, né? O Hashem foi o maior professor, Kadosh Baruch Hu foi o professor de Miriam, foi o professor de Aharon e de toda aquele lá, daquele momento que ele chamou a atenção dos dois, porque eram líderes, pessoas liderança, eram exemplos. Então, o próprio Kadosh Baruch Hu, o próprio Hashem que foi lá e ensinou como lidar e como é que ele lidou com isso, como ele lidou com isso, né? Ele lidou. Ele chama Moshe como o homem mais humilde. Como é que vocês podem falar de uma pessoa tão humilde como Moshe Rabbeinu? Vocês não têm vergonha na cara, não? Já pensou que vergonha? Kadosh Baruch Hu vir falar? Ai, ai, ai. Que vergonha. Isso aí a gente viu. Outro que a gente viu aqui. Vamos ver aqui. Bereshit 37. No Bereshit 37. Quem tem Bereshit aí no capítulo 37, em Gênesis 37, que a gente viu lá também. Tanta coisa bacana. Como lidar com isso, como falar com isso. Vamos lá, Gênesis 37. Cadê meu 37 que eu marquei aqui? 33, 37.